Boa noite, moçada. Então é muito bom revê-los aqui mais uma semana, joia? Para a gente não ir perdendo tempo, só vai chegando eu vou aceitando. A peça que nós vamos ver hoje é uma peça bem interessante. Um dos maiores direitos do ser humano é o que nós chamamos do nome, joia? Inclusive, o nome ele recebe uma proteção jurídica junto ao Código Civil. Se você analisar dentro dos chamados direitos da personalidade, lá estão o nome, né? O nome, a imagem, a honra. Então, os direitos da personalidade, que engloba o nome, ele decorre da própria história da humanidade. Quando o ser humano começou a viver em grupos, foi-se necessário uma modificação do nome. Nós tínhamos diversos Joãos e Marias espalhados, então, e aí, no início da identificação, nós tínhamos o João, simplesmente João. Com a concentração de pessoas na vida em sociedade, então foi necessário diferenciar esses Joãos e essas Marias que nós tínhamos. Então, um dos jeitos era colocar João, filho de Francisco, Maria, filha de Beltrano, ou ainda colocar a respeito da localização geográfica que esse indivíduo vivia. João de tal lugar, Maria de tal lugar. Aí tem exemplos aí bíblicos que ficam fáceis de ilustrar. Joia? Então o nome é um dos maiores direitos que nós temos aí da personalidade. Quanto é que o uso do nome de forma indevida gera, no aspecto criminal, né, uma conduta ilícita, punível, uma conduta criminosa, e na esfera civil gera então a ideia indenizatória, né? Então o uso indevido do nome da pessoa acarreta inclusive nessa ideia de indenização, seja por dano moral, material, etc. Isso aplica tanto para a questão do nome, tanto para a questão da imagem, joia? Esta proteção que nós estamos discutindo, aceitando o pessoal enquanto a gente vai discutindo, né? Essa proteção jurídica que nós estamos discutindo, ela está prevista aqui, ó, lá no Código Civil, no capítulo 2, onde diz lá dos direitos da personalidade. Lá, então, você tem primeiros princípios dos direitos da personalidade, ele vem trazendo os direitos do vivo, o direito do morto, a questão do direito a partes do corpo, etc. E olha que interessante o que diz o artigo 16. Lá no artigo 16 diz assim, ó, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O sobrenome também, ele é denominado de patronímico, né? Que é o nome, é o prenome mais o patronímico, que nós chamamos de uma forma mais amigável, acadêmica, de sobrenome, joia? Então, o indivíduo tem nome, é o direito ao prenome e ao sobrenome. Isso é um direito da personalidade, beleza? E aí vem lá, o nome da pessoa não pode ser empregado por outra, em publicação, etc. Inclusive, gera a ideia da difamação e assim por diante. Depois vocês olham direitinho o 17, o 18, que é a proteção jurídica do nome, joia? Quando nós discutimos isso daqui, o direito ao nome, então a pessoa nasce, ela recebe um nome, então, que seus pais colocam, e esse nome vai permanecer até o final da vida. Inclusive, depois da morte, também tem o direito aí ao respeito ao nome, ao uso do nome do morto, né? Beleza. Só que imagine você se esse nome trouxer constrangimento à pessoa. Então, se esse nome trouxer constrangimento, ele vai viver a vida inteira com esse sofrimento, então, com um nome que vai trazer prejuízo, seja na esfera moral, no trabalho, tanto faz, joia? O nome, como regra, ele não pode ser modificado, como regra, joia? Mas nós temos uma lei, aceitando o pessoal, nós temos uma lei que é a chamada LRP, Lei de Registros Públicos, a Lei 6015/73. Esta lei, Lei de Registros Públicos, então, ela permitiu
algumas exceções à regra da impossibilidade de alteração do nome. Que olha que bacana, deixa eu abrir a lei aqui. Olha só o que diz o artigo 56 dessa lei. O interessado, no primeiro ano, após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome. Alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração, que será publicada pela imprensa. Joia? Então, olha só, a própria Lei de Registros Públicos, no seu artigo 56, ela traz uma possibilidade de alteração do nome. Quando? Quando o indivíduo completa, então, 18 anos. Então, quando ele completa 18 anos, ele tem mais um ano antes de precluir esse direito, para então poder pedir essa alteração. E olha que bacana, esta alteração pode ser feita no viés administrativo, ou seja, por simples petição diretamente ao cartório de registro civil. Beleza? Então você tem que saber disso. Tá, professor, então por que nós estamos discutindo isso? Porque caso não seja possível fazer o pedido administrativo, ou seja, caso então o oficial não aceite esta alteração, você vai ter que ingressar com uma demanda judicial. Lembrando que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é pré-requisito para a propositura de uma demanda judicial de alteração de nome eu ter que ter entrado na esfera administrativa. Não é, joia? Então eu não preciso ter a negativa administrativa para então promover uma ação judicial. Basta o meu interesse. Eu posso buscar na via administrativa ou na via judicial, ou ainda, na negativa administrativa, buscar a via judicial. Joia? No artigo 57, ele traz lá, ó, a alteração posterior de nome, somente por exceção motivada após a será permitida por sentença. Ou seja, por regra, então, não se altera, tá? Mas se houver uma motivação, pode ser feito, beleza? Lembrando que, nestas demandas, tem que ser ouvido o Ministério Público. Se você ler o artigo 110 da Lei de Registros Públicos, ela foi alterada recentemente, há poucos anos, dizendo que na via administrativa dispensa a oitiva do Ministério Público, mas na via judicial, não. Joia? Então, vamos lá. Eu vou abrir o caso de hoje para a gente poder discutir já com o caso em tela. Eu acho que fica mais bacana. Cadê? Aqui. Pronto, abriu. Vamos lá, então. Ó. Darth Vaderson Santos da Costa, ele nasceu lá no Rio de Janeiro e hoje ele mora lá em Cotriguaçu, no Mato Grosso. Beleza? Ele é ator, então ele procurou você, alegando desde a infância dele, o nome dele traz diversas complicações. Então, durante a infância, o Darth sofreu preconceito, era motivo de chacota entre os amigos. Depois, lá durante a adolescência, então, ele sofreu bullying de seus amigos, ele foi até mesmo excluído desses amigos. Joia? E em 9/4/2020, ó, bem recentemente, o Darth completou 18 anos. E aí ele assistiu um programa na televisão e ficou sabendo, então, dessa possibilidade de alteração administrativa. O que ele fez? Então, ele fez o pedido administrativo junto ao cartório para buscar essa alteração do nome, mas foi negado pelo oficial registrador. E ele, o oficial, teve o argumento, então, que a lei não trazia uma fundamentação para esse pedido dele. Olha que sacanagem. Então, ele te procurou para você tomar a medida jurídica cabível ao caso. Joia? Queria mostrar o seguinte, para quem acha que eu estou mentindo, está aí o documento do seu cliente, o senhor Darth Vaderson. Joia? Então, esta medida judicial, nós vimos ali que existe uma proteção jurídica, ela está lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 56 e 57. Nós já vimos isso. Joia? Só que existe algum outro fundamento para possibilitar a alteração do nome? Olha só. Espera aí, vamos lá. Vamos abrir a lei novamente. E agora, nós vamos lá na CF.
Olha só, um dos principais fundamentos da República do Brasil está lá no artigo 1º, inciso 3º, aqui, ó, a dignidade da pessoa humana. E aí, se você fala assim, professor, conceitua a dignidade da pessoa humana? Olha, eu gostaria muito. São inúmeros os doutrinadores que já buscaram definir dignidade da pessoa humana. E aí a dignidade da pessoa humana acaba se esbarrando com outros direitos subjetivos aí, e bem complexos, como direitos humanos, os próprios direitos da personalidade, eles acabam se confundindo. Mas nós podemos entender, então, a dignidade da pessoa humana, para que nos interessa no caso de hoje, que a norma, o ser humano, ele é o ponto central de aplicação da norma. Ou seja, ao aplicar a norma, deve ser respeitado o ser humano não como um objeto, mas com toda a sua humanidade, joia? Então, nós temos uma previsão ou proteção jurídica aí. Em outras cartas internacionais, que eu não vou me adentrar agora, mas nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, essa proteção jurídica da dignidade humana, ela compreende, inclusive, os direitos da personalidade. E dentro dos direitos da personalidade, nós já vimos aí a ideia do nome, beleza? Então, no artigo 1º, inciso 3º, eu já tenho uma proteção jurídica da dignidade da pessoa humana, beleza? E olha só o que diz o artigo 3º da Constituição Federal, lá no seu inciso 4º. Ou seja, quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E ele coloca lá, olha, promover o bem de todos. Super genérico, né? Mas tudo bem. Sem preconceito de origem, raça, sexo e cor. Joia? E quaisquer outras formas de discriminação. Então, eu poderia falar que esse nome que o nosso cliente recebeu acaba gerando uma discriminação, joia? Um preconceito, uma discriminação com esse uso do nome. Lembrando que normas constitucionais, elas são muito abertas, beleza? Então, eu devo demonstrar o cabimento de uma norma constitucional com bastante argumentação jurídica, beleza? Então, olha só, vimos aí, então, no artigo 1º, inciso 3º, que existe a proteção da dignidade da pessoa humana. Além disso, vimos, então, no artigo 3º, inciso 4º, que é um dos objetivos fundamentais do Brasil, então, promover esse bem sem que ocorra algum tipo de discriminação. Joia? Lemos o artigo 56 e o 57 da Lei de Registros Públicos. Só vou chamar a atenção para mais um, que é o 109, que é a necessidade do registro, né? Diz lá, deixa eu só tirar a barrinha aqui. Quem pretende que se restaure, supra ou retifique assento no registro civil, requererá em petição fundamentada e instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas que o juiz ordene, ouvido o órgão do MP e os interessados no prazo de 5 dias, que ocorrerá em cartório. Joia? Então, se você ler depois aqui, na sequência do 109, vocês vão entender como é que funciona o procedimento que a gente está discutindo. Joia? Vamos, então, agora que nós já vimos o nosso caso, que é o caso do Darth Vaderson, nós já vimos algumas fundamentações jurídicas, vamos ver como isso é aplicado numa peça. Joia? Então vamos ao nosso quadro branco. Não se esqueçam, então, ao final da nossa primeira aula, passar perfume para a gente tirar uma foto, hein, gente? Nós vamos tirar uma foto com essa turma aqui, tá faltando. Vamos lá. Cadê o texto? Ó, esta daqui é uma petição inicial. Então, se vocês se lembram bem, a petição inicial, a primeira coisa que deve ser feita é o seu endereçamento, joia? Então, o endereçamento dessa peça será ao juízo da risquinho, porque é uma inicial, eu não sei para onde ela será distribuída. E aí eu tenho um questionamento. Já vou abrir o chat aqui para a gente discutir. Cadê o chat aqui? Olha só, onde esta ação deve ser promovida? Na vara civil, na vara de família ou na vara de família e sucessões?
Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar um ponto. A Paula disse vara cível. Vamos lá, moçada. Wendel cível. E aí? Para onde será promovida? Carolina disse cível. Quem mais? Dou-lhe uma. Para onde será, então, endereçada a nossa peça de retificação de registro civil? Laura disse cível. E aí? Mais alguém? Alguém? A Ruth disse cível. Alguém acha que é família ou família e sucessões? Aproveita a oportunidade. Vamos lá ao amor à treta jurídica. Todos cíveis? Muito bem. É cível. Sabe por que é vara cível? A Iana respondeu também, cível. Ó. Sabe por que é vara cível? Porque esta medida judicial, ela não está prevista dentro do capítulo do direito de família. Está lá no começo do Código Civil, joia, está logo no artigo 16. Então, é vara cível da comarca de... Vamos abrir novamente o nosso chat. Vimos então, ó, para quem chegou depois, eu vou abrir aqui, ó, novamente o documento do nosso cliente. Olha aqui, ó. Olha o documento do nosso cliente. Opa, tá aqui, ó, o nome dele, tá? Alguns dados foram apagados para preservar a integridade do nosso cliente, mas olha só, ele é natural do Rio de Janeiro. Só que ele mora em Cotriguaçu hoje. Então ele foi registrado lá, certidão de nascimento, LIB 924, folha 209, tal, ó. Ele foi registrado no Rio de Janeiro, mas ele reside hoje em Cotriguaçu. Onde eu vou promover essa demanda? Vou promover ela no Rio de Janeiro ou vamos promover ela em Cotriguaçu? E agora? Vamos lá. Vamos ver quem responde primeiro corretamente. No domicílio do autor, disse a Viviane, a Paula, Wendel. Paula disse Cotriguaçu, Viviane Cotriguaçu, Carolina Cotriguaçu, Laura Cotriguaçu, dou-lhe uma. Ninguém acha que é no Rio de Janeiro? Larissa também disse que é em Cotriguaçu. Estão, ó, vamos lá. Vou falar todos errados, imagina, hein? E aí, ninguém? Fala, vou colocar Rio de Janeiro só para poder ser da discórdia. Gente, o foro competente, ó, disse a Ruth, Rio de Janeiro, o foro competente para promover esta ação é no domicílio do autor, correto? Então, quem respondeu Cotriguaçu está corretinho. Vamos lá. Vamos voltar, então, ao nosso quadro branco. Ó, vai daí, barrinha. De Cotriguaçu. Opa, não escreveu nada. Cotriguaçu. Para quem falou que eu não coloco cidade do Mato Grosso, aí, ó, pronto. Não precisa mais ficar triste e brigar. Vai daí, barrinho. Ó, Cotriguaçu. Joia, fiz isso daqui, pulei uma linha, vamos colocar lá 10 a 15 linhas. Joia. E vamos, então, à qualificação do nosso cliente. Beleza? Senhor Darth Vaderson. Aí sim, hein? Santos da Costa. Nome maneiro desse cara querendo mudar, né? Aí, vendo. Deixa eu só ver se está todo mundo no mudo aqui, gente, que eu fui aceitando. Está todo mundo no mudo para não ter risco de sacanear o áudio. Então, Darth Vaderson Santos da Costa. Gente, olha só. Se vocês... Eu não vou abrir de novo, senão fica fechando abrindo a tela para mim aqui. Mas se vocês viram que ele é natural do Rio de Janeiro, então você vai ter qual? A nacionalidade deles. Aí você não coloca nacionalidade carioca. Não faz isso não, hein? Nacionalidade. Só que, como tem aquele pessoal que só copia, né, esse desenho que eu faço, eu vou deixar vocês fazerem bonitinho. Até porque o caso fornece para você a nacionalidade e a profissão. Joia? Vocês já viram isso, está lá no caso. O caso fornece a nacionalidade e a profissão, hein? Cuidado.
Beleza. Inscrito no... Eu tirei o CPF dele, né? Tá sem o CPF para não gerar nenhum tipo de dor de cabeça aí, beleza? O documento é público, né? Mas os dados pessoais não, joia? Então não tem lá o número do CPF dele. Então, escrito no CPF, sob número, residente e domiciliado na rua, número, bairro. Gente, ó, vocês já viram que lá no caso tem a cidade, né? Mas eu vou colocar assim só para sacanear o pessoal. Tem a cidade e o estado. Que ainda não está errando a qualificação, hein, moçada? Olha, estão fazendo um monte de inicial. E esta é a nossa última inicial, hein? Para vocês chorarem. Fica triste. CEP. E-mail. Então, ó, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, escrito no CPF sob número, residente domiciliado na rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, e-mail. Eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, e-mail. Não, certinho. Beleza? Através de seu advogado, lembrando que tem que qualificar o advogado. Estou fazendo besteira aqui. Nome do advogado. Inscrito na OAB/UF. Sob número. Já chegamos aqui, colocamos o requisito da procuração anexa. Com o endereço profissional. Cito na rua, número. A vantagem de fazer no computador é essa daqui. Rua, número, bairro, cidade, UF, CEP, e-mail. Acabei de colocar aqui. Todas as intimações e demais notificações, sob pena de nulidade. Joia! Agora sim. Bem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, Igor, com fulcro. Gente, ó, vamos começar pelo Código Civil, tá? Para a gente poder discutir. Olha, quando a gente começa pelo Código Civil, eu já vou até abrir um chat aqui para a gente conversar mais. Quando a gente começa, como a gente vai começar pelo Código Civil, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês é, neste caso, vou pedir justiça gratuita? Ou seja, o caso me traz informações que eu vou pedir justiça gratuita? Nós lemos o caso junto lá, né? Vou abrir de novo o caso aqui, ó, para você não responder por impulso. Ó, o caso é bem pequenininho, dá para a gente fazer isso hoje, ó. Darth Vaderson Santos da Costa nasceu no Rio de Janeiro, mora em Cotriguaçu, ele é ator, ele te procurou dizendo, então, desde que da infância tem várias complicações. Durante a infância, o Darth sofreu preconceito, ele era motivo de chacota entre os amigos. Na adolescência não foi diferente, ele sofreu bullying, foi até mesmo excluído. Ele completou 18 anos, assistiu uma reportagem na TV, ficou sabendo que podia alterar seu nome direto no cartório. Ele fez o pedido no cartório, foi negado porque não tinha fundamentação jurídica de acordo com o oficial registrador. Beleza? Não tendo mais informações, ele disse que procura você, então, para ingressar com a demanda cabível. Joia? E aí vem o questionamento, então, moçada. Vou pedir justiça gratuita nesse caso? Vou abrir o chat aqui para nós aqui, me responda. Nós lemos lá. Vou pedir justiça gratuita neste caso ou não vou pedir? Por que eu estou perguntando isso? Porque se eu for pedir justiça gratuita, eu já vou ter que colocar o artigo 98. E se eu não for colocar, eu já pulo direto para o 319. Então vamos lá, ó. A Laura disse que não, o Wendel disse que não cabe justiça gratuita, a Viviane disse que não, ou ele não está passando por dificuldade. Joia? Mais alguém, moçada? Vocês acham que a gente pede justiça gratuita ou não pede? Tem ou não tem elementos para pedir justiça gratuita? Ó, a Carolina disse que não. Larissa disse que não. Olha só, vamos lá então. Mais alguém? Paula disse que não. Então, moçada, ó, vou fechar o chat. A Flávia também disse que não.
Como nós vimos no nosso caso, o caso não traz elementos para poder fundamentar um pedido de justiça gratuita. Joia? Até porque, se eu pedir uma justiça gratuita de forma indevida, o meu cliente poderá ser condenado até o décuplo do que deveria pagar, 10 vezes. Então, não é interessante eu pedir justiça gratuita. Além de que, no tópico da justiça gratuita, como é que eu vou fundamentar esse pedido de justiça gratuita? Joia? Então, ó, com foco no artigo 319 do CPC, nós já vimos, então, que o 319 fundamentam as iniciais. Beleza. Do Código Civil, vamos lá. Nós vimos, então, que o artigo que fundamenta aqui é o artigo 16 do Código Civil de 2002. Vimos que a Constituição Federal traz duas fundamentações sobre isso. Artigo 1º, inciso 3º, vírgula, e artigo 3º, inciso 4º, da CF de 88. Beleza. Vimos que existe duas fundamentações, na verdade, três, né? Fundamentações para ingressar com o pedido desta demanda. Artigo 56, 57 e 109 da Lei número 6.015 de 73, que é a chamada Lei de Registros Públicos. Joia? Então, colocamos Constituição Federal, CPC, Código Civil e a Lei de Registros Públicos, LRP. Joia? Redondo. Verbo, propor. Joia? Nome da ação. Gente, já vi algumas pessoas colocar a ação de alteração de registro civil. Mas o nome correto é ação de retificação de registro civil. Sabe por quê? O que se busca é retificar. Retificar no sentido de alterar, tá? Não está correto colocar ação de alteração, mas não é tecnicamente correto. O nome corretinho é retificação de civil. Com detalhe, não cabe tutela de urgência em ação de retificação de registro civil, né, gente? Como é que eu vou pedir uma tutela aqui? Não tem como, imagina. O juiz defere a tutela, manda então o oficial averbar, gera nova certidão de nascimento, gera nova identidade, novo CPF, novos documentos pessoais. Chega lá no final do processo, o juiz então revoga a tutela e julga improcedente a demanda. Meu amigo, errou. Então não cabe tutela de urgência em ação de retificação de registro civil. Joia? Agora eu tenho uma pergunta. Contra quem é esta ação? Vou abrir o chat. Não, é sério. Esta aqui vale um ponto. Vamos lá, gente. Quem é o réu na ação de retificação de registro civil? Nessa nossa ação. Vamos lá. Quem será o réu da ação de retificação de registro civil? Ó, Paula tá rápida, disse que não tem réu. E aí? Viviane disse que não tem. O Anderson também acredita que não tem. A Laura disse que não tem. Ninguém acha. Não, o do requerido. Não tem como o requerente entrar contra o requerente, né, gente? Então, assim, ó, quem será o requerido, o réu dessa ação? A mãe? O pai? A mãe e o pai? Ah, o oficial registrador? Quem será o réu dessa demanda? Ou não tem? E aí? Grande maioria disse que não tem. Alguém acha que tem? Não? Então vou fechar o chat aqui, hein? Vamos à resposta. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma. Carolina disse que não tem. Vamos lá então, ó. Não tem réu, gente. Beleza? Então aquele fechamento clássico lá, ó. Conforme fatos e fundamentos a seguir expostos. Gente, não tem réu. Fala, mas a mãe que colocou esse nome. Não tem réu, não é
a mãe nem o pai, fica tranquilo. Também não é oficial registrador. Não tem réu na ação de retificação de registro civil. Joia? Estrutura tópica da peça. Vamos lá. Primeiro tópico dos fatos. Gente, se vocês observaram bem, esta é uma pecinha muito pequena, o caso é pequeno. Então, não deixem de trazer todas as informações necessárias. Eu tenho visto o pessoal me pedir, manda lá pela mensagem privada, ou ainda manda aquela mensagem que tem lá no portal de vocês, do Mentor Web. Mentor Web, né? Como é que fecha os fatos? Gente, lembrando que tem aquele videozinho que eu gravei lá, como é que faz os fatos, né? Quem tem dúvida ainda, assista ele, que tem uma explicação do que colocar, como fechar, etc. E aí, então, depois de você escrever os seus fatos lindo e maravilhosamente bonitinhos, você vai colocar uma frase de fechamento, não é? Assim, opa, não é tudo maiúsculo, vírgula. Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Olha só, esta frase de fechamento dos fatos já narrou aqui, lembrando que não pode trazer nome, não pode fazer nada, né? O nome dele já está lá na qualificação. Mas olha só, esta frase, muito embora seja um clichê, ela fecha perfeitamente os fatos. Joia? Eu não preciso justificar a propositura da demanda. Tendo em vista a negativa administrativa do cartório, medida que se faz necessária. Para. Joia? Esta frase é uma frase clichê, mas que preenche o requisito de fechamento da nossa peça, dos nossos fatos. Joia? Vamos lá, então. Quem quiser correr e tirar um print não, né? Tirar uma foto lá, agora é a hora, porque eu vou apagar para a gente escrever os outros tópicos, tá? Enquanto isso eu molho o bico e tomo uma água. Lembrando, né, gente? Fica tudo lá no vídeo. Vocês não precisam fazer isso. Estou brincando, tá? Os fatos. Beleza. Próximo tópico. Preliminarmente, não é isso? Vamos lá. Qual que seria... Vou abrir o chat de novo para a gente conversar. Qual que seria o primeiro tópico do preliminarmente? Vamos lá. Tem justiça gratuita? Não, não tem. Nós vimos que não tem justiça gratuita. Próxima pergunta. Tem audiência de conciliação? Vou pedir audiência de conciliação nesta peça, nesta inicial? E aí? Vou pedir audiência de conciliação, moçada? O Wendel disse que não, Viviane disse que não, Paula disse que não, Laura disse que não, Carolina disse que não, Larissa disse não. E aí? Peço ou não peço? Bárbara disse que não. Ninguém acha que vai pedir? Mais alguém, moçada? Vou olhar aqui, quem está aqui não está participando, hein? Vou dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A Márcia não está participando, vai ficar de castigo. Quem mais? A Gabriela. Estou só olhando esse povo aí que está calado aí, ó. Pode participar. Gente, vamos lá, ó. Não tem tópico de audiência de conciliação, tá? Não tem por quê? Não tem porque não tem réu. Como é que eu vou fazer uma audiência de conciliação sem réu? Não tem audiência de conciliação. Outro, não tem tutela de urgência. Não tem inversão do ônus da prova. Então não tem nenhum tópico do preliminarmente, professor? Não. Olha que peça boa, hein? Sem preliminarmente. O segundo tópico aqui já será dos direitos. Olha que bacana. Joia? E aí, então, temos o 3. Olha, tem tanta mania de fazer 3. O tópico 2.1 da retificação de registro, ou do registro civil, né? Do registro civil. Gente, ó, novamente, tópico de fundamentação, existe 3 momentos bem delimitados. Primeiro parágrafo sempre é mini fato. Trago alguma informação fática para começar a escrever. Meio do meu tópico, fundamentação jurídica. Gente, neste tópico deverá ter, no mínimo,
2 parágrafos de fundamentação. Joia? Então, você pode começar, ó, no primeiro parágrafo, mini-fato. No segundo parágrafo de fundamentação, você pode argumentar juridicamente em cima da norma constitucional. Então, do artigo 1º, inciso 3, e do artigo 3º, inciso 4. Mais o artigo 16 do Código Civil, que traz sobre o direito ao nome. Joia? Já no terceiro parágrafo, ou o segundo de fundamentação, você então deve trazer os 56 e 57 da Lei de Registros Públicos. Joia? Então, demonstrar o cabimento desta demanda, demonstrar que está dentro do prazo de 1 ano para poder fazer o pedido de alteração. Joia? A argumentação jurídica consiste nesse sentido. Demonstrar o preenchimento do cabimento deste procedimento com a fundamentação jurídica que você tem, que é a norma fria da lei. Joia? Vamos, então, para o nosso último parágrafo, que é o parágrafo do pré-pedido ou conclusão. Eu não vou colocar o pré-pedido ou conclusão aqui, uma vez que eu vou fazer os pedidos completos. E aí, lembrando que o pré-pedido ou conclusão do tópico da retificação nada mais é que aquele pedido que está lá. Eu só vou colocar, né? Assim, diante do exposto, vírgula, aí eu coloco requer, tal coisa. Joia? E lá nos pedidos eu não preciso colocar assim diante do exposto, requer para cada pedido, né? Joia? Próximo tópico. 3. Dos pedidos. Então, diante do exposto, requer. Joia. Nosso primeiro pedido, qual que é? O recebimento, não é isso? O recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos nexos. Joia? Segundo, gente, ó, conforme eu disse, nesta ação é obrigatório a intimação do Ministério Público. Se o procedimento for administrativo, não precisa de MP. Agora, se o procedimento for judicial, precisa. Então, vou pedir a intimação do representante do Ministério Público, sei lá, para que manifeste no feito sob pena de nulidade. Joia? Olha só, fiz o meu pedido de recebimento inicial, próximo pedido da intimação do Ministério Público. O próximo pedido, gente, já é o da procedência da ação, tá? Então, olha só, tá aqui fechando, falta 1 minuto para acabar a nossa primeira aula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu volto no nosso segundo horário, não fujam. Antes disso, eu vou encerrar aqui. Deixa eu encerrar aqui para nós fazer uma foto bonita com todo mundo. Pode ir lá. Ai, o que eu fiz? Ah, coloquei em tela toda. Então, eu vou abrir aqui para todo mundo ficar bonito. Ó. Pode abrir sua câmera. Não, tem gente fugindo. Ó. Não foge não, gente. Faz cara de feliz, gente. Olha lá, moçada. Ó. Vai fazer uma foto bacana. Ó, ó, pessoal arrumando o cabelo. Isso aí, ó. Passando perfume. Aproveita, gente, já que vocês não estão saindo, ó, para poder gastar as roupas e os perfumes aqui, ó. Pera aí. Sim. Vamos lá, moçada, ó. Pronto. Mas acho que vai em pé é melhor. Não, ficou bom, não. Moçada, ó. Então tá aí encerrando aqui. Falta 30 segundos. Aí eu já volto para nossa segunda aula. A gente fecha os pedidos, abre para explicação. Joia? Então já já nós voltamos. Não fujam. Beleza? Gente, então estamos de volta. Deixa eu colocar democraticamente o microfone no mudo por enquanto. Depois a gente abre igual a gente tem feito, né? Vamos lá no nosso quadro branco para não perdermos tempo. Eu vou aceitando o pessoal que vai chegando. Cadê? Aqui. Aceitar. Vamos lá, então. Como eu disse, então a gente estava nos pedidos, né? Para ficar completinho, então, vamos colocar todos os pedidos aqui. Deixa eu colocar todo mundo no mudo, fechar. Essa barrinha vem para cá. Meu Deus. Pronto. Então,
Tópico 3 dos pedidos. Diante do exposto, requer. Joia. Aceitando o pessoal. Pronto. Requer. Vamos lá. Já tínhamos colocado, então, o recebimento da presente inicial em todos os seus termos e documentos anexos. Beleza? Vou jogar um pouquinho mais para o canto aqui, que eu acho que aí cabe. Nada. Cabe sim. Pronto. Aí cabe mais coisas. 2. A intimação do representante do Ministério Público para que manifeste no feito, vírgula, sob pena de nulidade. Até aqui a gente já tinha feito, não é isso? Então vamos lá. O terceiro pedido, gente, já é o da procedência da ação. Então vamos pedir a procedência do pedido, vírgula, alterando olha só, vou chamar a atenção nisso daqui, ó. Não acabou ainda não. Só para explicar. Olha só. A procedência do pedido alterando o prenome do autor para. Como o caso não disse o nome que ele, o prenome que ele quer, lembrando que o prenome é o João, Maria, pode ser composto, né? João, João Francisco, João Antônio, ou simples, tá? Como o caso não disse como o autor quer ser chamado, nós colocamos, então, o risquinho embaixo, tá? Então, a procedência do pedido, alterando o prenome do autor para, coloca risquinho, dos Santos Costa, vírgula, expedindo o mandado ao olha só, beleza. Então, ó, a procedência do pedido, alterando o prenome do autor para, risquinho do Santos Costa, expedido mandado ao cartório de registro civil competente para que seja averbado a alteração na certidão de nascimento. Joia? Eu não preciso colocar qual é o cartório, sabe por quê? Porque para entrar com retificação de registro civil, eu tenho que juntar a cópia da certidão de nascimento, tá? Então lá já vai ter qual é o cartório, por isso que a gente coloca o cartório competente, beleza? Aí a secretaria, depois do trânsito em julgado desta ação, vai fazer isso, beleza? Melhor pedido da ação, condenação em custas e honorários. Tem pedido, eu vou abrir o chat aqui, vamos lá. Tem pedido de condenação em custos e honorários, moçada? Vamos lá, respondam para mim. Vou pedir a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais? Sim ou não? Vamos lá. Vale 1 ponto. Mentira. Vou pedir a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais? Sim ou não? Paula não, Wendel não, Bárbara não, Carolina não, Viviane não, Larissa não. Mas vocês não gostam de dinheiro, gente? Uai. Laura não. Gente, como não tem réu na ação, não vai ter pedido de condenação em custos e honorários. Vocês acertaram, é isso mesmo. Não tem pedido em condenação em custos e honorários. Então, o próximo pedido aqui, ó, vou pedir, ó, que todas as intimações e demais notificações ocorram em nome do advogado constituído
sob pena de nulidade. Joia? Gente, acabou os pedidos? Acabou. Olha que peça filé. Peça simples. Então, ó, recebimento da inicial, intimação do Ministério Público, procedência do pedido ou da ação, intimação em nome do advogado. Fiz isso daqui, pedido de produção de prova. Deseja provar o alegado através de todos os meios emitidos em direito, vírgula. Em especial, ó, pedido de produção de prova genérico, pedido de produção de prova específica. Gente, nesta ação, eu não vou falar que é a única, porque a Gravitos também pode, mas olha só, eu vou pedir o depoimento pessoal do autor. É uma das poucas demandas que a gente pede, sabe por quê? Muito embora não seja necessário demonstrar, então, que o nome é vexatório, que é outra ação, a ação de nome vexatório, a alteração, aquele chamado nome social, né? Quando a pessoa é transexual, aquilo é outra coisa. E lá é muito importante o depoimento pessoal do autor. Mas nessa demanda, nós colocamos também, para não ter dor de cabeça, tá? Oitiva de testemunhas. Vocês viram que na ação de alteração, quando não for, quando a submemoridade civil, eu também já rolo. Então, eu já coloco aqui também para não ter dor de cabeça, tá? Mas o juiz, pouquíssimo provável, vai pedir, então, uma audiência para ouvir essas testemunhas. Ele vai dispensar, quase certeza. Agora, este pedido aqui é fundamental. Juntada de documentos. Gente, o juiz, antes de deferir, sabe o que o MP pede? Ele pede, então, as certidões em nome da pessoa, tá? Só para vocês entenderem o procedimento. Sabe por quê? Senão a pessoa vai lá, muda o nome, vamos supor, ela está respondendo um processo criminal, ela tem dívidas no nome dela, então o MP sempre pede as certidões negativas, então, dos dois últimos lugares que a pessoa residiu, tá? E aí, então, depois nós fechamos, assim como qualquer outra prova para melhor elucidar o feito. Pedido de prova genérico, pedido de prova específico, depois pedido de prova genérico de novo, ok? Fizemos isso daqui, fechamento da peça. Uma pergunta. Sei, está o pessoal chegando. Tem valor da causa? E aí? Vamos abrir o chat de novo, para a gente conversar. Tem valor de causa? Vou colocar aqui um D assim, ó. Tá, o Wender disse que não, Viviane disse que não. Tem valor de causa? E aí? Todo mundo não. Bárbara, Carolina, Paula, Laura, todo mundo não. Então não tem valor de causa. Só que esta é uma inicial, de acordo com o artigo 292, toda inicial tem que ter um valor de causa. E agora? Só para contrariar, então, tem valor de causa, gente. Olha só, a ação de retificação de registro civil tem valor de causa. Só que esta é uma ação que não busca, propriamente dito, ter um recebimento de um dinheiro. Então, nestes casos, é tipo mandado de segurança, tá, gente? É assim, ó. Por que 1.045? Porque é o valor do salário mínimo, tá? Então, nós colocamos, quando nós não temos um valor de causa específico, tipo, não é dano moral, não é nada, é sempre equivalente a um salário mínimo. Então, o valor da causa aqui, R$ 1.045, beleza? Vamos, então, subir um pouco isso daqui para a gente fazer. Vou cortar esses de cima aqui, ó. Deixa eu ver se dá para subir mais isso aqui. Deixa eu ver. Dá. Vamos ver se vai dar. Fiz isso daqui. Nesses termos, pede deferimento. Lembrando que é tudo centralizadinho, bem bonitinho, né? Nesses termos, pede deferimento. Cidade
barra UF data ou local data, tanto faz, tá? Quase coube tudo, né? É uma pena, não dá para diminuir a letra nesse programa. Vamos cortar esse pedacinho aqui, ó. Só para colocar o risquinho. Pronto. Gente, fechamos a nossa peça. Coloquei o risquinho. Nome do advogado. OAB/F número. Beleza? Fiz isso daqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Fiz isso daqui. Fechei minha peça. Joia? Não é uma peça difícil essa. Você vê que é uma peça bem mais simples, né? Cadê? Deixa eu salvar isso aqui. Uma peça bem simples. Joia? Então vamos fechar aqui. Vamos colocar a cara de todos nós. Olha que bonitinho. Vou abrir o áudio. Vou deixar o chat também aberto. Cadê o chat? Aqui. Beleza? Então, moçada, ó, tendo dúvidas, comentários aí, fiquem à vontade. Olha, temos um aluno novo com a Bárbara ali. Otelo, vem aqui. Saiu correndo. Dúvidas, moçada? Não. Essa não é uma ação muito complexa, né? Essa é uma ação mais tranquila, né? Nesses termos, tanto faz, gente. Tem, isso daí pode ficar tranquilo, o Éder. Não tem, não. O mais comum... Opa, o mais comum é a gente colocar nesses, mas assim, se colocar nestes também, nós já fizemos os dois jeitos, pode ficar tranquilo. O jeito que não está correto é quando coloca termos em que pede deferimento. Aí não é tecnicamente correto, tá? Mais dúvidas, moçada? Ah, só para constar, eu falei lá no grupo, né? Mas nas atividades estão abertas até o dia 8. Então, quem quiser alterar alguma coisa, quem não colocou alguma, a gente aproveite, tá? Lembrando que a nossa nota de N1 vai se basear naquelas atividades que nós fizemos em sala, mais atividades que vocês colocaram no portal. Então, não deixa dar bobeira com as atividades. Quem não fez, aproveita que eu deixei desde a primeira, eu coloquei todas dia 8, e agora não tem mais como, é o último prazo. Então, quem não fez, manda ver e coloca a atividade lá para ficar com a nota legal nessa N1 aí, que daqui uns dias, se Deus quiser, nós estamos juntos novamente, né? Então vai ter PI ainda, professor? Ah, não tem PI para nós, né? Nota de estágio não tem PI. Nós temos aquela prova lá ao final do semestre que vale 10 pontos, né? Ah, tá. É o contrário. Joia, moçada. Mais dúvidas? Então, eu acho que ninguém tem mais dúvidas nenhuma. Então, ó, eu vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar muito longo, tá? Que aí fica um vídeo mais dinâmico, né? Vou agradecer novamente a presença de vocês. Fico feliz em vê-los mais uma vez aqui assistindo nossa aula junto. Fico bem satisfeito, tá, moçada? Viviana, as atividades as físicas, todas já estão corrigidas. Mas fiquem tranquilos que quando a gente retornar, eu explico como é que vai ser. Não sofram por antecipação ainda, tá? Quando a gente professor, direitinho. Aquela que ficou pendente, que é para a gente entregar no retorno das aulas, já vai ser na próxima semana ou vai ser na outra semana? Então, nessa semana que vai começar, vocês não vão ter aula ainda presencial, né? Conforme o vídeo lá foi professor Alan, diretor Alan. Não. Vocês só vão ter aula física na outra semana, né? Do dia 18. Isso. E aí, eu vou conversar com o professor Rodolfo, mas eu prometo que até sexta eu passo para vocês como é que nós vamos fazer com a atividade física, porque foi recomendado não receber papéis de vocês, por causa dessa questão de transmissão, etc.
Então aí eu explico para vocês como é que a gente vai fazer. Pode ficar tranquilo até sexta. Vamos passar tudo a limpo e mandar pro senhor, escaneado. Eu vou ter que fazer um convênio. Fazendo o Word e mandar. Pois é, eu vou ter que fazer um convênio com a empresa de toner para imprimir isso tudo. Vamos ver como é que eu vou fazer, gente. Eu falo para vocês até sexta. Joia? Joia. Mas essas. Professor, o senhor tinha falado que essas que a gente estava mandando digitado era para fazer manuscrito também, para entregar físico. Uhum. No caso, talvez não vai precisar desse, então, manuscrito? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer, cara. Se vai digitalizar essas manuscritas, porque eu preciso dela manuscrita, né? Porque a atividade para computar tem que ser manuscrita. Como é que eu vou fazer? Vão ter que passar desinfetante nelas? Não sei como é que vão fazer, cara. Eu te passo, eu vejo qual que é o jeito mais, assim, né? Não, me avisa antes, professor, porque eu então não... até sexta. Porque eu não escrevi nenhuma mesmo, então vai ser uma bênção. Ah, entendi, né? Eu podia ter feito, já podia ter feito ela já a caneta e tirado foto, eu ganhava tempo. Ó, dava bom também, mas daí, as 1000 vezes que eu apaguei lá, eu tinha que ter escrevido tudo de novo 1000 vezes. Eu imagino, cara. Não é fácil, não. Mas esse semestre vai ser, essa segunda parte vai ser atípica, né? Nós vamos ter que, a gente vê, conversa, a gente vê o que nós vamos fazer. Beleza, moçada? Não, beleza. Então fiquem bem aí, uma boa semana para vocês aí, bons estudos. Joia? Aproveita e faz a atividade que é pequena hoje de uma vez, já fique livre dela. Joia? Isso aí. Um abraço para vocês, moçada. Até mais. Abraço, valeu. Tchau.